Olá, meus amigos, sejam a própria bênção, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer fazer de você uma fonte para que, através de você, ele venha alcançar outras tantas pessoas como você. O texto que eu queria dividir com vocês agora está lá em Mateus, aliás, Lucas, capítulo 13, versículo 21, quando Jesus, Lucas 13 e versículo 24, quando Jesus diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. Aí eu fiquei pensando, meditando e comparando esse texto com os demais textos que Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós curamos enfermos, nós fizemos maravilhas, nós fizemos isso. E Jesus disse: nunca vos conheci. Quer dizer, eram pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, entre aspas, mas não estavam assumindo a obra de Deus. Eles faziam, igual o papagaio. O papagaio repete o que ele aprende, mas ele não tem o pensamento dele, não é aquele que ele está falando, ele nem sabe o que está falando. Assim também são os que são chamados, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus está falando dos poucos escolhidos. E dentre esses poucos escolhidos, dentre os poucos escolhidos que Jesus se refere aqui, não estão incluídos aqueles que estão vivendo e dizendo e alegando e se escondendo e camuflando o seu caráter, o seu mau caráter, com aquele versículo que Paulo fala, que Deus falou para ele: a minha graça te basta. Muitas pessoas dizem assim: a graça de Deus é suficiente, eu não tenho que sacrificar, eu não tenho que me esforçar, porque a graça de Deus, Deus conhece meu coração. Então, essas pessoas que se escondem atrás dessa promessa, a minha graça te basta, que não entendem nada da palavra de Deus, que não têm consciência de nada do que está revelando ali, essas pessoas vivem no pecado, gostam do pecado, mas se escondem, ficam camufladas no meio daqueles que vivem na fé e na santidade, na pureza. E o pior de tudo é que esses que vivem falando: minha graça te basta, eu vivo pela graça, o trono da graça, e fala muito em graça, eles não consideram o sacrifício. Jesus já morreu por mim. Quando fala em sacrifício, Jesus já morreu por mim. É verdade, Jesus já morreu por você. Você já morreu para Jesus? Você já morreu para esse mundo, para viver para Jesus? Essa é a pergunta. Você também morreu para o mundo, para viver para Jesus? Porque você não pode viver para Jesus, você não pode tirar proveito da morte de Jesus e viver no pecado, na mentira, na prostituição, na promiscuidade, numa vida errada. Ou não é verdade? Como é que uma pessoa que crê na verdade vive na mentira? É possível isso? Não, não tem. Pode enganar todo mundo, mas não pode enganar
aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, quando perguntaram a Jesus, são poucos os que são salvos, Jesus disse, esforçai-vos, quer dizer, sacrificai-vos, porque essa é a realidade. Eu sirvo o meu Senhor há 56 anos. 56 anos. É claro que eu sou um homem falho, porque eu sou um vaso de barro. Nada além disso. Porém, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver ou viver nessa graça e no pecado, satisfazendo a minha própria vontade, a minha própria carne, as minhas cobiças. Eu fui jovem, como vocês que estão nos assistindo agora, também são jovens. Eu fui tentado, como vocês também são tentados. Várias vezes eu caí no pecado, mas eu não vivi no pecado, eu não fiquei caído no pecado. Eu me consertei com Deus. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu confessei os meus pecados. Então, eu aprendi que para viver pela fé, eu tenho que sacrificar o meu eu, a minha vontade, as minhas cobiças, os meus desejos. E foi assim que eu cheguei até aqui, que eu tenho vivido até aqui. Eu monitoro a minha vida de acordo com a minha consciência, a minha vida com Deus, de acordo com a minha consciência. Se a minha consciência me acusa de alguma coisa, é porque eu não estou bem com Deus. Mas se a minha consciência não me acusa, então eu estou bem com Deus. Agora, é impossível uma pessoa que tenha uma má consciência ter paz. Não é impossível. Uma vez, um desses ex que saíram, bispos, um deles confessou para mim, olha, eu falei para ele, olha, rapaz, está aqui provado e comprovado que você caiu no pecado. Você vai negar? Ele disse, não vou negar, não. Realmente, eu me prostituí em tal lugar, onde eu fui, eu saía, enfim, fiz um monte de besteira. E aí, eu falei assim, aí ele me pediu, o senhor me perdoa? Eu falei, olha, rapaz, eu perdoo você, claro que eu perdoo. Se Jesus me perdoa, por que eu não vou perdoar você? Agora, preste atenção, se você não está confessando todo o seu pecado, se você está confessando parte dele, se você estiver confessando 99% dele e ficar com 1% reservado, com plano B, então o meu perdão não vai valer de nada para você. Porque ou você está arrependido ou você não está arrependido. E quando a pessoa é arrependida, ela nega a si mesma, ela nega a sua vontade, ela chora de dor pelo pecado que ela cometeu. E ele vivia num pecado grotesco, prostituição, adultério, roubo, enfim. Era um caso, humanamente falando, irreversível. Então, esse elemento, ele disse, não, estou confessando tudo, agora eu estou com consciência tranquila. Mas não estava. Eu sabia que ele estava em pecado, eu tive discernimento para ver que ele estava em pecado. Eu falei, tá bom, eu perdoo você, mas se por acaso, se a sua consciência se mantém acusando você, é porque você está em pecado. Você não se lavou. Então a graça de Deus não vale nada para você. A graça de Deus não vai te livrar do inferno. Essa é a realidade, porque essa falta de paz que você está sentindo, essa falta de paz, é porque a sua consciência está acusando você. E isso é só com Deus que você resolve. Não é comigo, não. Não é comigo, não. A graça de Deus é válida para todos.
mas para todos que se arrependem, para todos que confessam e deixam o pecado. Não continuam vivendo no pecado. Então, e foi assim que aconteceu. Minha amiga e meu amigo, quando alguém perguntou a Jesus, são poucos os que são salvos, Jesus disse, esforçai-vos, sacrificai-vos, essa é a palavra. Ele falou esforçai-vos, mas eu entendo que esse esforço é um sacrifício. Qual o esforço que não é sacrifício? Qual o esforço que não demanda sacrifício? Não existe. Então, esse negócio, essa conversa fiada de que a minha graça te basta, eu vivo pela graça, eu não vivo pela lei, sacrifícios e ofertas não quisestes. No passado, está lá escrito, realmente está escrito, sacrifícios e ofertas de sacrifícios não quisestes. Mas o que acontece é o seguinte, é que durante a lei era mais difícil, era mais fácil viver com Deus do que mediante a graça, porque a graça hoje, naquele tempo, se você cometesse um determinado pecado, você pegava um animal, oferecia em sacrifício e o seu pecado ia embora. Mas hoje não. Hoje não. Você, para que você possa manter a sua fé limpa, pura, e obviamente que é a fé que comunica a gente com Deus, para você manter essa fé limpa e pura, obrigatoriamente você tem que negar a si mesmo, você tem que sacrificar o seu eu, sacrificar a sua vontade, sacrificar o mundo. Como é que uma pessoa abraça o mundo e diz depois com a maior cara de pau, cara lavada, diz, a minha graça te basta. Não, não basta não. A graça de Deus só bastava. Deus falou isso para Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo sofreu, gemeu. Ele sacrificou toda a sua vida depois que ele teve o encontro com Jesus. Ele foi decapitado, ele ficou preso. Ele ficou preso muito tempo e depois foi decapitado. Então, Paulo sacrificou toda a sua dignidade, o seu nome, reputação, porque ele era um homem instruído, ele era um homem de valor, ele era um homem super inteligente, mas ele sacrificou toda a sua capacidade para servir a Deus. Ele sacrificou, ele teve que sacrificar. O que eu quero dizer quando Jesus fala esforçai-vos para entrar pela porta estreita, quero dizer o seguinte, muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando Deus mandou Gideão tocar a trombeta, se apresentaram 32 mil homens. No final das contas, apenas 300 foram separados, foram escolhidos para dar vitória a Israel. Quando Abraão foi ao encalço do seu sobrinho, ele pegou 318 homens, nascidos em casa, quer dizer, especiais. Então, Davi tinha os seus especiais. Jesus escolheu 12, e mesmo entre os 12 havia um traidor. Olha só. Então, minha amiga e meu amigo, não há como você ser salvo ou conquistar os favores de Deus se não for através do sacrifício. A fé já por si mesma exige o sacrifício. Desculpa lá. A fé por si mesma já exige o sacrifício. Se você não sacrificar, você não vai entrar pela porta estreita. Se você... Desculpa. Mas a verdade é essa. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esse esforço exige sacrifício.
esse esforço exige sacrifício 24 horas por dia. Porque todo dia você tem que lutar contra a sua carne, sua vontade, seus desejos, suas concupiscências, enfim, todos os pecados. É ou não é? Você sabe que a salvação é um prêmio que Deus dá aos vencedores, não aos perdedores. Aos vencedores. Aos vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Pode ver lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, que Jesus fala sobre isso. Bem, eu queria só deixar bem claro para você que a salvação é muito difícil. É a coisa mais difícil que existe na face da terra. Nada é mais difícil neste mundo do que a salvação, porque a salvação depende da gente vencer primeiro a nossa própria carne, o nosso próprio eu. Morrer para esse mundo. O batismo nas águas é a morte para esse mundo. Quando você é batizado nas águas, você está sepultando a sua velha natureza. E para viver em função, de acordo com a vontade de Deus. Então, são poucos os que são salvos. Jesus garante isso. E que você seja um desses poucos. E não seja apenas salvo, mas seja a fonte para gerar vida por toda a vida, a eternidade. Para que você venha servir o Senhor até na eternidade. Deus abençoe a todos. Desculpa ter demorado um pouquinho, mas eu não podia deixar de falar o que tinha que falar. Deus abençoe.